Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Como tradicionalmente nós fazemos toda segunda-feira, a gente traz hoje um parâmetro aí do que está acontecendo, as condições do clima, para ver como é que deve se desenvolver essa chuva ao longo dessa safra. Hoje quem conversa com a gente é o Paulo Centelhas. O Paulo ele é professor da Exalc USP e é também CTO da Agrimet. Seja bem-vindo, Paulo, a Notícias Agrícolas. Olá, Virginia, obrigado. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Paulo, está todo mundo se perguntando quando é que volta essas chuvas, o produtor está ansioso, está com a máquina pronta para iniciar o plantio dessa próxima safra, mas antes disso eu queria que a gente começasse com você nos mostrando aqueles dados da Agrimet de qual que é a real situação. O Brasil vem passando aí por um período de seca, está muito quente, como é que vocês têm avaliado aí? Bom, Virginia, a situação está realmente grave, né? Esse aqui é um dos anos mais secos que a gente teve nos últimos 10 anos, pelo menos nos últimos 10 anos. Isso se reflete em chuvas abaixo do normal desde o mês ali de abril, março, abril, e isso se estendendo com algumas poucas chuvas durante os meses aí de agosto e setembro, mas sem alterar muito o padrão de umidade do solo. Então, o que a gente vê aqui, né, esse mapa reflete aqui o que está acontecendo até o momento, e onde a gente vê que praticamente oeste e norte do Paraná, todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Triângulo, sul de Minas, Cerrado Mineiro, ou seja, todas as regiões. E se a gente subir um pouco mais, incluindo também o que acontece no Mapitoba, nós vemos uma situação de umidade do solo ainda muito crítica para se iniciar os plantios. Tá? Então, se a gente pegar aqui rapidamente e mostrar um exemplo aqui para a região de Araraquara, veja que a seca começou, já começando a secar o solo, essa condição amarela já indica, né, solo secando, enquanto que a condição azul, verde, indica boa disponibilidade de água no solo, né, algumas chuvas que melhoraram o armazenamento, mas veja o período longo que a gente tem com déficit ou com pouca disponibilidade de água no solo. Existe a previsão de que volte a chover agora para fim de outubro, começo de novembro, mas se a gente olhar para trás, né, a gente vai ver que já tivemos outros anos secos, mas esse aqui, com certeza, é um dos anos com a seca mais prolongada, e isso se repetindo não só para o estado de São Paulo, como também para o estado do Paraná, sul de Minas, Triângulo Mineiro, afetando de uma forma generalizada todas as culturas, principalmente as culturas perenes aí. Paulo, a gente o produtor do Paraná teve essa liberação de plantio. Quem plantou ali no Paraná, contando que essa chuva fosse chegar e não chegou, está enfrentando sérios problemas agora. Exatamente. O que acontece é que normalmente o pessoal que se antecipou e fez o plantio no pó, que é aquele plantio com solo ainda seco, muito provavelmente já vai estar tendo que fazer o replantio, se alguns já não começaram a fazer isso, né, na expectativa que a chuva venha, porque além da gente ter um período muito seco, a gente está tendo aí, como você já mencionou, temperaturas extremamente elevadas com várias regiões aqui do centro-sul do estado, ou melhor, do país, né, centro-sul do país, com as temperaturas passando de 40 graus, por exemplo, aqui em Piracicaba, nós tivemos o recorde de temperatura nos nossos registros de mais de 100 anos, com a temperatura passando de 40 graus agora no mês de outubro, né, que é um mês que já deveria ter começado as chuvas e, consequentemente, as temperaturas já abrandado um pouco. Então, isso é ainda mais agravante. Por quê? Porque a hora que a gente tem 40 graus na temperatura do ar, isso significa que a temperatura do solo seco já passou com certeza de 70 graus. E isso não tem como não afetar as condições da semente, que vai ter uma diminuição no seu vigor e, consequentemente, mesmo que venha a chuva, vai haver falhas no estande de plantas da lavoura. Tá? Paulo, como que a gente consegue explicar para o produtor por que nós estamos com essas condições? Tem alguma coisa diferente acontecendo na atmosfera? Como que você tem avaliado esse ano que tem sido tão atípico aqui para o Brasil? Bom, as chuvas no Brasil, elas acompanham alguns sistemas meteorológicos. Um sistema muito importante é o sistema chamado Zona de Convergência Intertropical, que é uma convergência dos ventos alísios que vêm do hemisfério norte e do hemisfério sul, carregando umidade. Esses ventos se encontrando, um predomina sobre o outro e empurra a umidade para cima, gerando um cinturão de nuvens.
Esse sistema ele acompanha o que a gente chama de equador térmico, ou seja, o Sol se movimentando ao longo do ano para o norte e para o sul, esse sistema vai acompanhando basicamente essa posição do Sol. Então o nosso verão é chuvoso por quê? Porque esse sistema ele desce. Só que nesse período de transição, isso vai acontecer principalmente durante o verão. Nesse período de transição da estação seca para a estação úmida, as chuvas aqui na nossa região, principalmente, né, o centro-sul do Brasil, depende muito de um outro sistema, que é o sistema chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou seja, a injeção de umidade da região amazônica para a nossa região, e isso, se encontrando com os sistemas frontais, com as frentes frias, acaba formando chuvas generalizadas em toda a região. Então, o que tem acontecido esse ano? A umidade da Amazônia não tem chegado aqui para a gente, está posicionada mais ao sul, e além disso, tem um predomínio de uma grande massa de ar seco, que inibe o avanço das frentes frias. Então, nessas duas condições, acabam favorecendo aí esse tempo extremamente seco e prolongado, como a gente vem observando esse ano. Agora, é importante a gente destacar também, Virgínia, que isso faz parte da variabilidade do clima. Isso não quer dizer que o clima das nossas regiões produtoras esteja mudando. Sim, a gente vem observando em algumas regiões aumento das temperaturas ou do número de dias com temperaturas muito elevadas, principalmente acima de 32, 34 graus Celsius, mas na realidade essa variabilidade das chuvas faz parte da característica intrínseca da nossa região em termos climáticos, tá? Então a gente já teve outros anos do passado, como foi, por exemplo, 2014 foi um ano bastante crítico, não como esse, porque a seca ocorreu num momento diferente, mas anos como 2007, 1985, e se a gente for indo para o passado, a gente consegue identificar outras situações como essa, e obviamente chama atenção por quê? Porque nesse ano está combinando justamente a seca com temperaturas extremamente elevadas, o que tem feito com que várias culturas tenham sofrido muito. Então, eu sei que essa é uma expectativa de todo mundo saber, mas, por exemplo, quem está observando cultura da cana-de-açúcar totalmente desidratada, o pessoal precisando entrar roçando as áreas, porque aquela planta ela não vai vingar mais. No caso dos cafeeiros, né, principalmente na região sul de Minas, Alta Mogiana, Média Mogiana, região ali de Pinhal, né, pegando mesmo o Cerrado Mineiro, norte do Paraná, o norte pioneiro do Paraná, todas essas regiões com temperaturas extremamente elevadas, seca intensa, promovendo uma grande desfolha dos cafezais, o que com certeza vai comprometer a produtividade que vai ser colhida no ano que vem. Então vejam que é uma situação bastante crítica, né? A gente não quer ser alarmista, obviamente, estamos aí esperando pela chuva, mas realmente é uma situação que a gente pode classificar até o momento como uma anomalia climática, ou seja, um evento extremo que foge do padrão de variação que normalmente a gente tem na região. Perfeito. Paulo, essa previsão a curto prazo, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente começa a ter um retorno gradual da chuva ali para o centro-oeste, de maneira ainda muito irregular. Vai chover no norte do Paraná. Em Minas, o que a gente pode esperar? São Paulo, como que vocês têm avaliado? Bom, o que a gente tem observado é uma expectativa, né? Como a gente pode ver aqui de novo para a região de São Paulo, se a gente observar aqui essa figura, a partir do dia 15, o retorno das chuvas num primeiro sinal, então provavelmente o sistema frontal chegando aqui para a gente, trazendo chuvas, e depois mais chuvas vindo para o mês de novembro. Essa é uma previsão para 30 dias, proveniente do sistema americano, NOAA, mas de qualquer forma, se a gente for avaliar o que vai acontecer em termos de várias regiões aqui do país, a gente consegue observar a partir, vamos pegar mais ou menos aí a partir do dia 17, 16, 17, né, como que essa chuva vai estar se distribuindo em boa parte do Brasil. Então, avaliando, a gente vê aí, por exemplo, o mapa trazendo uma condição de chuva a partir do dia 17, né, atingindo grande parte do Paraná, São Paulo, o Triângulo Mineiro e Sul de Minas, mas a gente vê também que as chuvas continuam, de certa forma, irregulares ainda para o Mato Grosso, o que preocupa bastante, porque o plantio já está atrasado e a gente torce, obviamente, pelo restabelecimento das chuvas, mas esse ano ele está realmente sinalizando como um ano atípico, né? Que tem uma probabilidade de ocorrência de um fenômeno como esse muito baixa,
e a gente recomenda que os agricultores continuem observando as condições meteorológicas, umidade do solo, chuva, previsão de tempo e previsão de clima, para tomar as melhores decisões possíveis, principalmente com relação ao plantio, porque a gente sabe o custo, né, que tem aí as sementes e todo o procedimento, né, de maquinário que é necessário para fazer esse plantio, e uma vez tendo que se fazer o replantio, o custo de produção ele vai aumentar muito. Então, eu acho que nesse caso de curto prazo, é isso. A gente observa aí a partir do dia 15 um sinal que indica o restabelecimento da estação chuvosa, e a gente sabe também que previsões mais curto prazo elas são mais válidas, né? Tem uma assertividade maior, mas se a gente partir para uma previsão de mais longo prazo, já tentando entender o que vai acontecer durante o mês de novembro, a assertividade dessa previsão vai caindo, e é por isso que a gente tem que estar consultando a previsão todos os dias. Paulo, mesmo nas áreas onde as chuvas já estão aparecendo, tem lugar ainda que o volume tende a ser baixo ainda, né? Na realidade aqui eu só puxei um dia, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente for para o norte do Paraná, né, nós vamos observar como é que vai ser a distribuição das chuvas. Então, a gente vê os sinais aqui a partir do dia 15, consegue observar que há um restabelecimento das chuvas a partir do dia 15. Mas esse período todo aqui, desde final de agosto até agora, praticamente 2 meses sem chuva, né, com muito pouca chuva, realmente impactou a região. Então, essas chuvas devem retornar com diferentes intensidades, né? Então, por exemplo, esse sistema que está aqui provavelmente já tenha passado por aqui, que é o que a gente está vendo, mas se a gente agora for para alguma região aqui já mais região de Primavera do Leste, por exemplo, a gente vai ver também como é que vai estar esse sinal de chuva. Então, veja que esse sinal de chuva para 15, 16, 17 de outubro ainda é um sinal fraco, e só a partir do começo, realmente, finalzinho de outubro, começo de outubro, ou melhor, de novembro, que a gente vai ter o sistema, a estação chuvosa se restabelecendo. Ou seja, executar o plantio mais uma vez no pó pode ser um risco grande nessa região. E, Paulo, eu sei que você faz também aquela previsão que ela é mais estendida, a previsão climática. Essa previsão mais longa, o que ela está nos indicando? Ela confirma, então, essa possibilidade de retorno da chuva efetivo para novembro? Os volumes devem ficar dentro da média, abaixo, a temperatura deve dar uma aliviada? Como que você tem avaliado? Bom, a gente está com esses boletins rodando todos os meses, né? Então, a gente tem sempre essa atualização. Esse é o boletim mais recente agora de outubro, em que a gente continua observando uma tendência clara de estabelecimento do evento Laninha. Então, veja aqui a imagem já mostrando esse resfriamento além do normal, né? Então, quando esse resfriamento está abaixo de -0,5, caracteriza uma condição de Laninha. Então, a probabilidade disso se efetivar, porque para isso a gente precisa ter 5 trimestres móveis consecutivos nessa condição, né? A gente está caminhando para isso. Se a gente olhar essa tabela aqui do NOAA, em que eles vão monitorando trimestre a trimestre como é que está a temperatura, já saiu o valor aqui de julho, agosto, setembro, já deu -0,6, ou seja, já indicando uma condição de Laninha. Se persistir isso pelos próximos 5 trimestres móveis consecutivos, do ponto de vista climatológico, confirma a Laninha, e a gente vê que isso vai se estabelecer, porque os modelos têm indicado isso. A temperatura aqui, né? Anomalia da temperatura da superfície do mar, abaixo de -0,5 é Laninha, acima de +0,5 é o Ninho. Então, a gente segue esse segundo semestre todo na condição de Laninha, e a partir do começo do ano que vem já passa para uma condição de neutralidade, que é o que mostra aqui do lado. Veja que a maior probabilidade, batendo quase 80% de Laninha, até janeiro, fevereiro e março, com uma maior tendência de Laninha. E a partir daí inverte, começa a aparecer uma situação mais de neutralidade. Então, a chance de ter Laninha é grande. A Laninha, como a gente sabe, vai prejudicar os estados do sul. Então, isso aqui é só para mostrar que se confirma esse prognóstico, tanto com o sistema americano como o sistema europeu e o sistema australiano, mostrando essa condição de Laninha e passando para uma condição de neutralidade. Mas a gente sabe que nessas condições de Laninha, os estados do sul são mais prejudicados, e, portanto, tem uma tendência de chuvas ficarem abaixo do normal nesse trimestre, outubro, novembro e dezembro. Enquanto que lá para cima, obviamente com variações, mas uma tendência de chuva mais dentro da normalidade,
com exceção aqui na divisa entre o Tocantins e o estado do Pará. Mas a grande maioria das regiões com chuvas dentro da normalidade. Veja que isso se confirma nos mapas mês a mês, então menos chuva lá para baixo, uma situação um pouco melhor ao norte, mas o que chama um pouco a atenção é o mês de dezembro, nessa previsão do INEMET, é uma previsão de longo prazo. Então, essa previsão do INEMET indica aí a possibilidade de a volta de alguns veranicos, principalmente na região centro-oeste. Então, é um ponto de atenção aí para os agricultores. Mas quando a gente vai para as previsões internacionais, que aí nos dão 4 trimestres consecutivos, a gente vê aquele cenário de menos chuva na região sul do país, pegando também Uruguai e parte da Argentina, tá? Mas na grande maioria das outras regiões, a gente vai ter essa tendência da chuva ficar dentro da normalidade ou até um pouco acima dela. Mas veja que no trimestre outubro, novembro e dezembro, ainda um sinal negativo, pegando também parte do centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, pegando também aqui sul de Minas e São Paulo. Então isso concorda com a previsão que a gente vem observando, né? E a expectativa é que realmente a partir do mês de novembro, que é o que indica esse trimestre aqui, a gente comece a ter chuvas aí mais dentro da normalidade em grande parte do país. A mesma coisa a gente observa pelo sistema europeu, então esse aqui, o ECMWF, é o sistema europeu, aqui sem um grande indício de chuvas abaixo do normal, inclusive no sul do país, tá? Então a gente vê que varia muito de uma previsão para outra. Voltando para o sistema do NOAA, né, a gente vê já essa tendência de chuvas abaixo do normal no sul do país, mas a gente não vê uma tendência, principalmente a partir de novembro, dezembro, janeiro, desse trimestre, uma tendência de chuvas abaixo da normalidade, mas sim dentro da normalidade. Então, nesse quadro, né, a gente realmente torce para que, olhando para esse mapa aqui, pegando, vamos dizer assim, o meio da estação chuvosa, esse aqui é o sistema japonês, então a gente vê o sul do país realmente sofrendo com chuvas irregulares, então uma preocupação grande aí para os produtores de soja do Rio Grande do Sul, que já passaram por um ano muito ruim nessa última safra, né, 19 e 20, e a tendência é que volte a ter uma situação bastante difícil nesse ano. A gente torce para que isso mude, mas de um modo geral a gente vê esse cenário. Menos chuva lá para baixo e aqui as chuvas se restabelecendo a partir do mês de novembro e trazendo uma tranquilidade maior para os produtores, principalmente para aqueles que tiverem paciência de esperar para fazer o plantio no momento certo. Perfeito, Paulo. Eu agradeço sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar quando o boletim da Agrimet no mês que vem ficar pronto para a gente debater novamente aí as previsões. Legal, Virgínia. É um prazer estar sempre com vocês aí. A gente sabe a importância do canal de vocês aí para estar sempre trazendo informações de qualidade para os ouvintes e podem contar com a gente aqui. A gente vai estar sempre à disposição para atendê-los, tá ok? Muito obrigada. Até a próxima. Portanto, então, essa foi a nossa conversa com o Paulo Centelhas. Ele é professor da Exalc USP e também é CTO da Agrimet. Ele trouxe para a gente, então, que 2020 é um dos anos mais secos aí dos últimos 10 anos. 2020 tem aí chamado a atenção porque a seca está prolongada, as temperaturas estão elevadas. O que ele explicou para a gente é que os sistemas na atmosfera eles estão se comportando de maneira diferente. Então, aquela umidade que tradicionalmente desce da Amazonas, restabelecendo a temporada de chuvas no centro-oeste, não está acontecendo e a gente tem ainda a permanência dessa massa de ar seco e temperatura muito elevada, como a gente vem vendo aí nos últimos dias. Para o início do plantio e retorno das chuvas, o Paulo trouxe para a gente que deve começar a chover a partir do dia 15 de outubro em algumas regiões do centro-oeste, mas o produtor precisa ficar atento. Isso vale também para o Paraná, porque as chuvas devem acontecer de maneira ainda muito irregular. A tendência, segundo o Paulo, é que o retorno efetivo da estação chuvosa seja de fato em novembro. Então, ele destacou aqui, deixou como dica para o produtor, para ele avaliar a condição da sua lavoura, avaliar se essa chuva é realmente suficiente para não precisar fazer o plantio no pó e correr o risco aí de ter ainda mais prejuízo. O Paulo trouxe mais uma vez aquela análise climática que é mais estendida para os próximos meses, trazendo aí então aquela condição de laninha que pode voltar a impactar o Rio Grande do Sul. Novamente,
novamente o Rio Grande do Sul pode enfrentar uma seca aí mais severa. É uma condição que a gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas aí para os próximos meses. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.